Seja bem-vindo ao Divã rumo à catarse, menos um trauma na sua vida. Eu já falei muito do Descartes aqui, eu falei no episódio 62, temporada 5. O título do podcast é Como é Bom Ser Rejeitado. Episódio 16, temporada 2, Perdi a Chance de Ser Feliz. Episódio 170, temporada 17, Estudo Geral de Psicologia. Episódio 24, temporada 2, Ziruski, amante de Lilith, ódio ao ódio de brasileiro. Episódio 27, temporada 2, podcast crítica da objetividade pura. Episódio 36, temporada 3, entre aspas, aula de filosofia, Kant, Hegel, Fichte, Nietzsche, Russell, Sartre e Marx. Episódio 46, temporada 4, a concepção do eu em Russell. Especial completo Dissecando o Amor, o ensaio filosófico. Episódio 182, temporada 19, falando da vida refutando Descartes e a realidade opera de forma lógica, sim. Esse é o episódio que eu mais dou ênfase na filosofia cartesiana. Episódio 157, temporada 16, O que faz de você, você e mais. Episódio 115, temporada 11, Misen en Abime, desculpa por ser IA, parte 2. E episódio 118, temporada 11, GPT analisa meu vídeo sobre Evangelho. Todas essas partes tem pequenas secções que eu falo sobre o Descartes, mas eu estava conversando com o Gemini e depois de muitos argumentos que eu elaborei, eu mandei ele pegar todos os argumentos, condensar e dar mais coerência. Então a gente refutou o cogito cartesiano. Pera aí. Primeiro, eu tinha perguntado para ele assim, o seguinte: me mande um argumento irrefutável. Aí ele, com certeza, aqui está um dos argumentos mais famosos e amplamente considerados irrefutáveis na história da filosofia. Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Este argumento foi formulado pelo francês René Descartes. A lógica irrefutável, a força deste argumento não está em uma premissa externa, mas em sua própria autoverificação. Funciona da seguinte forma: tente refutá-lo para duvidar da sua própria existência. Você precisa primeiro existir para poder duvidar. A dúvida é uma forma de pensamento. Se existe um pensamento, a dúvida sobre a existência tem que haver uma entidade que está executando esse pensamento. Portanto, o próprio ato de tentar provar que você não existe é a prova definitiva de que você existe, como uma coisa que pensa, existe. É considerado irrefutável porque qualquer tentativa de negá-lo o confirma, e é uma verdade que se demonstra no exato momento em que é questionada. Não. Vamos lá que eu vou refutar ponto a ponto. Esse é um aforismo, ele é bem simples, mas ele carrega uma força e uma estrutura bem lógica, pena que é uma petição de princípio. Vamos lá, eu mandei vários argumentos pro Gemini e ele condensou. Então é meio que um fundo, a camada mais interna do negócio é meu, com uma roupagem estilística que o Gemini deu para ele, pro texto. Ele e eu começa assim, a gente é um ciborgue intelectual. A desconstrução do cogito, do pensamento sem pensador. O célebre aforismo de René Descartes, penso, logo existo, é frequentemente visto como o ponto arquimediano da filosofia moderna, uma base de certeza inabalável. No entanto, uma análise rigorosa que transita da biologia física
da neurociência lógica, da filosofia oriental à crítica existencial, revela que este suposto fundamento é uma armadilha filosófica. O cogito não apenas falha em seus próprios termos lógicos, mas a própria entidade que ele alega provar, o eu substancial, se desfaz sob o escrutínio, revelando a esterilidade final do seu ponto de partida. 1. A falha lógica do evento à substância. A primeira rachadura na fundação cartesiana é lógica. O enunciado atesta: há um pensamento, ou estou pensando agora. Isso é uma asserção sobre uma ocorrência presente, um evento mental. A inferência para existe um sujeito permanente que pensa introduz uma categoria adicional, a de um continuador ontológico, ou no caso o que eu penso é um atrator, que não se segue necessariamente do simples fato do pensamento. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu não sou um profundo conhecedor de Descartes. Eu li os livros, eu li as partes específicas que ele fala em Meditações e Discurso no Método, que ele fala do Penso Logo Existo, mas eu não cheguei a ler o livro completo e então eu não tenho um panorama total do pensamento inteiro dele, mas só dele partir desse fundamento e eu conseguir rachar esse fundamento mostra que o restante da conclusão dele não consegue se sustentar pelas premissas. Tá. Em termos formais, a proposição P, um pensamento ocorre, é compatível tanto com a hipótese H1, existe um sujeito persistente que o possui, quanto H2, o pensamento é um evento emergente de processos transitórios. O cogito não oferece ferramentas para discriminar entre H1 e H2, portanto não justifica a escolha de H1. O pensamento é um evento... Não, existe um sujeito persistente que o possui, o pensamento. A dúvida radical de Descartes, aliás, pressupõe a validade das leis da lógica para funcionar, exigindo uma fé prévia na mesma razão que se propõe a validar. O salto do evento, pensar, para a substância eu, é uma petição de princípio, não uma conclusão demonstrada. 2. A evidência material, a dependência neurobiológica e a transitoriedade física. Se a lógica expõe a insuficiência da inferência, a ciência empírica desmantela sua conclusão. A noção de um eu independente colapsa ao confrontar a realidade material, dependência neurobiológica. Estados mentais correlacionam-se diretamente com dinâmicas neurais. Autoconsciência é um efeito contingente de processos físicos organizados em redes distribuídas, como a rede de modo padrão e o córtex pré-frontal. Esses foram os exemplos que eu usei para ele. Ou seja, tudo que ele está falando aqui, da lógica, da neurociência e da física e de tudo, a base fui eu que entreguei para ele construir toda essa robustez. Essas dinâmicas dependem de fluxo sanguíneo, metabolismo energético, integridade celular. Lesões, hipóxia ou intoxicações alteram ou eliminam o senso unitário de pessoa, provando que o pensamento não evoca a existência, ele é um processo que emerge dela. Esse título é Turnover biológico e o paradoxo de Sócrates. O paradoxo é eu que falei, esse turnover foi ele que citou. Parece que é um bagulho de entrada e saída de funcionário de alguma empresa. No caso, eu estou falando de biologia, morte ou nascimento de células, provavelmente é isso. O eu material também não é permanente. A matéria que compõe nosso organismo é continuamente renovada,
Proteínas, lipídios e células sofrem turnover constante. Não existe um bloco material imutável que carregue a identidade. Isso nos leva ao paradoxo de Soriades. Se trocarmos gradualmente componentes físicos e estados psicológicos, em que ponto a pessoa deixa de ser a mesma? A ausência de uma linha de demarcação clara prova que o eu não é uma entidade discreta, mas um rótulo conveniente para a persistência de um padrão funcional. Peraí, beber água. Tá. Conservação e linhagem cosmológica. Eu acho que eu já citei conservação de massa e energia em todos os meus podcasts. Eu acho que se eu pedir para o Notebook LM falar quantas vezes eu disse a frase do Lavoisier, ela vai citar 100 podcasts diferentes, porque é a minha citação mais citada. E linhagem cosmológica. A física reforça essa visão. A conservação de massa e energia, I igual a mc ao quadrado, mostra que somos configurações transitórias de elementos forjados por processos astrofísicos. Peraí, eu vou arrotar. Tá, continuando. Nucleossíntese estelar e supernovas, somos literalmente poeiras de estrelas. O empréstimo temporário de átomos conectados por uma cadeia causal que remonta ao universo primitivo. Essa genealogia material estende a contingência do nosso ser ao contexto cósmico, analisando a ideia de um eu pré-constituído. 3. A desconstrução filosófica, o teatro da mente e a doutrina do não-eu. A crítica do eu substancial não é uma novidade científica. Tradições filosóficas chegaram a conclusões semelhantes por vias introspectivas e analíticas. David Hume, que foi um exemplo que eu usei, e o Buda. O filósofo empirista que observou ao voltar a atenção para dentro, não encontramos uma impressão de um eu substancial. Ao voltar a atenção para dentro, O filósofo empirista observou que, ao voltar a atenção para dentro, não encontramos uma impressão de um eu substancial. O que encontramos é um fluxo, um feixe ou teatro de percepções em constante mudança. O eu surge como uma ficção gramatical para agrupar esses eventos, não como um objeto direto da introspecção. Budismo. Anatta. Milênios antes, a doutrina do anatta, ou seja, o não-eu, já afirmava que a identidade pessoal é uma construção processual. A sensação de um eu contínuo emerge da inter-relação de agregados corporais e mentais, skandhas, sem a necessidade de um núcleo permanente. A neurociência contemporânea, ao mostrar que o senso de si pode se diluir em estados alterados de consciência, corrobora empiricamente essa visão. O vazio epistemológico e as implicações práticas. Mesmo que se aceite a validade momentânea do cogito, sua utilidade como fundamento é nula. A certeza que ele oferece é radicalmente subjetiva e solipsista, intransferível e, portanto, inútil para a construção de um conhecimento compartilhado, sendo por isso metodologicamente descartada pela ciência. É uma certeza que garante a existência apenas no instante fugaz do pensamento, sem prova de um passado ou garantia de um futuro. Isso destrói a responsabilidade moral? Não. Instituições legais e éticas podem tratar agentes complexos como sujeitos de direitos e deveres em virtude da sua continuidade funcional, capacidades cognitivas e relações sociais, sem a necessidade de postular um sujeito metafísico. A vivência imediata de ser alguém permanece central, mas reconhecer sua dependência material não invalida sua importância fenomenológica. Conclusão. O pensamento sem o eu, o projeto cartesiano,
Em sua busca por um fundamento irrefutável, nos levou a uma jaula. A certeza solitária de uma experiência momentânea performada por uma entidade ilusória cuja autoconsciência não ilumina nada além de sua própria e fugaz ocorrência. A convergência entre a lógica, a neurociência, a biologia, a física, a filosofia empírica é conclusiva. O que chamamos de eu é melhor entendido como um padrão emergente, processual e relacional, dependente de condições materiais contingentes. O cogito confirma a presença do pensamento, mas a inferência de que existe um eu substantivo e contínuo por trás dele é logicamente insuficiente e empiricamente infundada. Penso assegura o pensamento, não o pensador. Arquitetura da dúvida. Tá, então a gente já rompeu a árvore que ele tentou fazer. O começo, o cogito, é o eu. O eu já não existe. Então, o pensar não tem um atrator necessariamente. Um atrator que não seja contingente ele mesmo. Arquitetura da dúvida, falhas internas e o legado solipsista do cogito. Tendo estabelecido que o eu cartesiano não encontra respaldo na realidade material ou processual, a investigação se aprofunda agora na própria estrutura do argumento. A solidez do cogito é aparente apenas à distância. Um exame minucioso de seu método, suas premissas implícitas e suas consequências revelam contradições internas e um legado filosófico profundamente problemático que aprisiona o sujeito em vez de libertá-lo. Pera aí, eu vou beber água. 1. A armadilha da tradução e a contradição do método. De início, um problema semântico já turva as águas. A tradução consagrada, penso, logo existo, carrega uma implicação problemática. Aquilo que não pensa, um bebê, um animal, um ser em coma não existiria. A formulação mais precisa, penso, logo sou, cogito ergo sum, desloca a ênfase da existência para o ser, mas não resolve a falha fundamental do método. Ou seja, em vez de ser eu penso e, portanto, aí eu existo, é penso, logo sou, do verbo ser. Ou seja, o ser humano é aquilo que pensa, e ele é o adjetivo e característica substancial dele é ele ser um ser pensante. O Aristóteles dizia, né, o ser humano é um animal racional, mas nem tanto, né? Descartes chega à certeza através da dúvida hiperbólica, um processo que o leva a questionar tudo, inclusive a própria razão. Aqui reside uma contradição insuperável. Para duvidar da validade da lógica e do princípio da não contradição, ele precisa utilizá-los. Ele se apoia na estrutura da razão para tentar demoli-la, um ato que invalida a fundação sobre a qual ele pretende construir sua certeza. O ponto de partida já está comprometido. 2. A certeza subjetiva e o abismo do solipsismo. O cogito estabelece, na melhor das hipóteses, uma certeza radicalmente subjetiva. É uma autoevidência para o pensador, mas intransferível e desprovida de validade objetiva. Ao postular uma separação rígida entre mente res cogitans e corpo resistens, Descartes cria o fantasma na máquina e abre um abismo intransponível para o mundo exterior. Esta clivagem leva diretamente ao solipsismo hipostático. Se a única certeza é o meu próprio pensamento, como posso provar a existência de outras mentes? Os outros corpos que vejo podem ser meros autômatos desprovidos de consciência. O problema das outras mentes torna-se uma consequência direta
inevitável do dualismo cartesiano. Em contraste, tradições não dualistas, como certas escolas do hinduísmo e do budismo, evitam essa armadilha ao não postular uma separação ontológica fundamental entre o sujeito e o mundo. Ou seja, ele falava da glândula pineal como a morada da alma. Como algo imaterial e incorpóreo interage com o corpo e com o material. Não faz sentido nenhum isso. 3. A natureza do eu. Essência cartesiana versus construção existencial. A crítica se aprofunda quando questionamos não apenas a existência, mas a natureza do eu que o cogito afirma. Para Descartes, o eu é uma coisa que pensa, res cogitans, uma substância cuja característica definidora é o pensamento. Nessa visão, a essência precede a existência. Nascemos com uma natureza pré-determinada que define o que somos. Esta concepção foi frontalmente atacada pelo existencialismo de Jean-Paul Sartre, para quem a existência precede a essência. Para Sartre, o ser humano primeiro existe, se encontra no mundo e só depois se define através de suas ações e escolhas. Essa frase está bem no livro O Existencialismo é um Humanismo, do qual eu li só aquele que tem na internet, que não tem a maioria da parte do livro, só tem as partes principais. Não somos uma coisa que pensa pré-fabricada, mas um projeto em constante construção. O eu cartesiano é estático e essencialista. O eu existencialista é dinâmico e livre. 4. Alternativas ao ponto de partida. O proto-eu e a fenomenologia. O proto-eu é uma tese minha. O próprio ponto de partida cartesiano, um sujeito que emerge da dúvida pura, é questionável. Outras abordagens sugerem que não partimos do zero. A noção de um proto-eu, ou de aptidões inatas, propõe que os seres conscientes já nascem com uma estrutura elementar axiomática capaz de processar informações e ter experiências. O Descartes, como ele é racionalista, ele é o primeiro que surge com a ideia de... Não, primeiro não, vai. Ele nem surge com dualismo também. Platão já falava do inatismo, das reminiscências, da mnemose, não é tem uma anamnese platônica, né? Como é que é? Não é a anamnese, que a anamnese é da psicologia, mas tem as reminiscências, tem o mundo das ideias e tem o dualismo psicofísico do Platão também. Anamnese platônica, tá. Tá. E o Platão já fala das ideias inatas. Propõe que os seres conscientes já tá capaz de processar informações e ter experiências. Antes mesmo de qualquer interação complexa com o ambiente ou de fato de uma dúvida filosófica, a consciência não brota do vácuo da incerteza, mas opera a partir de uma base primordial. Seu próprio DNA, ele já surge com a capacidade dele conseguir ler a si mesmo e replicar e se manter. E sem ribossomo não há proteína, e sem proteína não há ribossomo. Nessa linha, Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia, reconheceu o mérito de Descartes ao inaugurar o subjetivismo transcendental, mas criticou seu método abstrato. Em suas meditações cartesianas, Russell propõe corrigir o rumo cartesiano. Em vez de duvidar de tudo para encontrar um eu isolado, o lema fenomenológico é voltar às coisas mesmas, examinar a experiência consciente tal como ela se apresenta. Em sua relação intrínseca com o mundo, a consciência para Russell é sempre consciência de algo. O sujeito não é uma entidade isolada que pensa,
mas um polo de relação intencional com o mundo. Em suma, a arquitetura do cogito se mostra instável por todos os lados. Seu método é contraditório. Sua conclusão leva a um beco sem saída solipsista. A natureza do eu que ele postula é filosoficamente questionável e existem pontos de partida muito mais fecundos para entender a consciência. O eu penso logo sou não é uma rocha fundamental, mas um labirinto que leva a um único solitário habitante. Porque no começo da argumentação dele, ele fala: a gente tem que ser extremo, né? A gente tem que duvidar mesmo, ser cético de verdade. Então eu duvido até da matemática, duvido da lógica matemática. Então, se você está duvidando do princípio de identidade, não contradição e terceiro excluído, como que você está propondo qualquer coisa? Como que você está achando que você está fazendo uma proposição logicamente verdadeira ou falsa? Se você já propõe isso com operações racionais mínimas, então você já está se contradizendo nesse início já. Ou seja, é muito interessante você ver na filosofia, tá cheio de autofagia filosófica, ou seja, autocontradições internas dentro de vários argumentos. O Hobbes, quando ele fala, o lobo é o homem é o lobo do homem, ou seja, ele está falando que todo mundo é inerentemente mal. E se todo mundo é inerentemente mal, por que que você fez um livro tentando ajudar as pessoas a entender a psicologia humana e se sentir bem com isso? Como que você faz obras tentando ajudar a humanidade? A teoria dos jogos da linguagem do Wittgenstein. Se tudo é uma teoria, se tudo é jogo de linguagem e o jogo de linguagem não tem uma validade por si só, é relativizado, como que o seu jogo de linguagem é superior a todos os outros e como que você escapou dessa armadilha interna que todos os jogos de linguagem têm? Ou seja, o cristianismo, a ciência são apenas jogos de linguagem. Então eles não têm validade por si, per si. Então o seu próprio método cai em si mesmo. O Foucault, se tudo é relações de poder, por que que o seu discurso também não é relação de poder? Como que ele escapa disso? Como que ele é melhor que todos os outros, entendeu? O Freud, se todo mundo é neurótico, se todo mundo tem, sei lá, todo mundo é meio psicótico, sei lá. Como que você foi o primeiro sujeito a escapar dessa neurose, dessa armadilha do pensamento que todo mundo está exposto? Se você não consegue explicar isso, é porque você não saiu. Então é assim, o Descartes fala, penso, logo existo. Ou seja, a existência é derivativa do ato de pensar. Parece que o que ele está falando é assim. Então, existe a parte ontológica e existe a parte epistemológica, né? Penso, logo existo. A minha existência está sendo confirmada pela minha epistemologia, mas não é o contrário. A epistemologia surge da ontologia, não o contrário. A ontologia não surge da epistemologia. A verdade é anterior ao fato de eu existir para poder pensar que eu existo. E o meu pensamento é derivativo e a minha existência é derivativa de uma verdade. E todos esses processos de entrada e saída de substâncias no meu corpo, tipo as células como pequenas partes substanciais que nascem e morrem, e assim como a sociedade tem sujeitos que nascem e morrem, então o micro e o macro têm uma correlação íntima, né?
É muito interessante que inclusive a ciência raptou metodologias que são estritamente filosóficas, como a lógica, o princípio da navalha de Ockham e o ceticismo, tipo, os cientistas se consideram céticos, mal sabem eles que o ceticismo começou na Grécia com o pirro de Hélio, né? Os pirrônicos. Aí tem também o cinismo, que é mais ou menos na mesma época, né?